Meus queridos colegas, clientes, amigos, minhas senhoras e meus senhores. What am I doing here? What am I doing here? Como dizia Woody Allen, vestido de espermatozoide negro no meio de um grupo de espermatozoides brancos, num seu filme conhecido. No mínimo, surpreendente. É assim que António Serra Lopes começa o discurso na noite em que é homenageado por familiares, amigos e clientes. Como diz um dos seus melhores amigos, 80 anos são uma boa altura para fazer um balanço do que sonhamos, quisemos, falhamos e conseguimos. Mas esse balanço, essa homenagem, nesta noite de outono, deixou o homem de 80 anos, advogado há 50, a sentir-se verdadeiramente endividado. Pensando em toda aquela gente que hoje tenho diante dos olhos, os meus professores, poucos já, os meus colegas, os estagiários, os meus clientes, todos os que comigo trabalharam, não restavam dúvida de que de todos eu era devedor. Deu-me uma angústia a Passos Coelho, nunca mais conseguiria pagar. E claro, o finíssimo sentido de humor. Todos lhe reconhecem, mas melhor, riem-se, divertem-se, gargalham com ele. Obtemperou-se-me, entretanto, o meu subconsciente, que há credores e credores, que dificilmente haverá alemães na sala. E mesmo havendo, sabe-se lá se a senhora Merkel bem conversada, enfim. Além de um humor preso à garganta, há mais 2 órgãos que sobressaem, quer no homem, quer no advogado. O cérebro rico e o coração raro, diz quem sabe. E quem sabe, diz muitíssimo mais. Tu foste sempre igual a ti próprio, foste independente do ponto de vista intelectual e o que não é fácil num país onde a acomodação, o oportunismo e a capacidade de adaptação são consideradas praticamente como virtudes de caráter genético. Para além disso, és um homem de cultura, um homem que sempre entendeu que a cultura era absolutamente um elemento essencial da vida. Em terceiro lugar, a tua coragem. Coragem como cidadão e coragem como advogado. A ti aplica-se inteiramente a qualificação de causídico, isto é, um homem de causas, para quem a coerência não significa ortodoxia e para quem o rigor da análise não exclui a tolerância. E, no fundo, foram estas condições, mais a recusa total da tua parte em tomares qualquer posição ideológica fechada, que fizeram de ti aquilo que és hoje. Falaria ainda da simplicidade. A simplicidade capaz de fazer humor de ti próprio, capaz de te rir de ti próprio, capaz de fazer uma autocrítica, que é o verdadeiro sinal da inteligência. Isto também é importante, também num país em que o único setor que não foi atingido pela austeridade foi das pequenas vaidades de baixa cilindrada. Lembro-me de que houve ministros que disseram nos Correios Português que há de tomar-se medidas. Lembro-me de outro que disse que o governo interviu com razão no momento próprio. E também é verdade que em relação às políticas que seguem hoje, tem-se dito sempre que elas não têm alternativa. E que é um facto, e este facto é um facto dado, adquirido. Ora, se for dado, eu agradeço, mas não aceito, e adquirido não é possível. E como eu julgo que já ultrapassei um bocadinho o tempo que me deram, e aproveitando a fórmula que está na moda, eu quero pedir desculpa por ter o feito. Um grande abraço. É sempre tempo de homenagear um grande advogado, verdadeiramente um advogado, eu diria, sem medo, um advogado ferozmente independente, o advogado que todos queríamos ser. Ele é talvez um dos portugueses mais notáveis que eu conheci, é um português raro, não só pela vida de trabalho que tem atrás dele, mas também por um conjunto de características pessoais que ele tem e que eu não encontro facilmente em noutras pessoas. Portanto, na geração dele, ele é de facto um senhor notável.
foi ao longo da vida, mas sobretudo numa ocasião muito complicada minha, em que me ajudou de uma forma totalmente desinteressada e desinteresseira e que eu nunca mais esqueço. Pela minha família acho que é conhecido, ele foi advogado do Grupo CUF, pessoalmente do meu pai, do meu tio, e é uma pessoa inesquecível. Recordo o Serra Lopes do tempo da CUF com o meu pai, desde aí que somos amigos. É de facto uma pessoa muito independente e com um grande sentido de humor. É um ótimo amigo. Ele é uma espécie de gênio oral, quer dizer, é de uma capacidade oral, de uma criatividade, de uma imaginação. Ele é um literato, é um homem de letras, a conversa torrencial que ele tem. Entramos este ano os dois no Clube dos 80, que é um clube restrito, né, que é preciso ter capacidade para entrar e chegamos lá. Velho amigo e colega, não é? Mais de 40 anos, portanto é muito bom estar aqui com ele e vê-lo com a pujança com que ele tem, não é? Sabe que eu tenho um neto que já está a estagiar exatamente no escritório do António Serra Lopes, não é? E ele está verdadeiramente deslumbrado com esse patriarca da advocacia, não é? Fui entrevistado por ele para fazer o estágio no escritório que ainda é hoje a Serra Lopes Cortes Martins, e ele às tantas fez uma pergunta que se calhar para algumas pessoas seria uma pergunta hoje um bocadinho pessoal. Perguntou-me se eu me achava mais à esquerda ou mais à direita. Respondi-lhe dizendo que me sentia, quando estava com a esquerda, sentia mais à direita. E quando estava com a direita, sentia mais à esquerda. E ele imediatamente fez a pergunta logo de jato, fez-me a pergunta, e quando está sozinho? Nós, os advogados, umas vezes trabalham do mesmo lado, outras vezes confrontam-se. Mas mesmo nos maiores confrontos, eu tive alguns com António Serra Lopes, não é? Em alguns julgamentos em que estivemos em lados opostos, mas evidentemente que sempre com respeito, com admiração e com amizade, que isso nada tem a ver com a nossa vida profissional. Recordo-me de um caso que ele ganhou e que me custou bastante, devo dizer, não é? Eu acho que tinha razão, mas ele ganhou também com o seu talento, não é? E com a sua grande capacidade. Das pessoas que eu mais admiro, mais aprecio, mais afeto tenho por suas enormes qualidades humanas. Além disso, Serra Lopes é um grande humorista, muito fino, né? Sentido do humor fantástico, uma cultura vastíssima e um interesse pela vida, pela arte, pelas pessoas, um amigo fantástico, um caráter, toda a gente sabe, por isso é que está cheio de gente aqui, não é? Ele não tem poder, ele tem o poder da sua personalidade, também da sua mulher, que é uma pessoa admirável também. Estou muito contente de estar aqui. Tenho muita honra em ser amigo e em ter conhecido uma pessoa com a estatura dele. Gostava de lhe dizer que gosto muito dele como pessoa, como colega, e que gostava muito de alguma vez ser tão grande como ele é. A seu lado, nesta homenagem e na vida, Maria de Jesus Serra Lopes, amiga, sócia, mulher. Como disse Woody Allen, há casamentos que acabam bem, mas há outros que duram para sempre. É impossível viver com uma pessoa, não é? Já tenho que dizer mais de 60 anos, porque nós conhecemos no primeiro ano da faculdade e começamos a namorar no primeiro ano da faculdade. Portanto, já vão mais de 60 anos. E se ama uma pessoa, bem, e para toda a vida, como foi até hoje, é evidente que estou emocionada como ele e que estou feliz por ele. Eu nunca pensei o que é que admirava mais. Se me perguntar o que é que não admiro, eu vou ter dificuldade em responder-lhe. Portanto, provavelmente é tudo. Amanhã é dia de trabalho, como todos os anteriores e os que aí vêm. António Serra Lopes continua a trabalhar todos os dias e não parece ser fácil de movê-lo. Tá bom. Deus me livre, morria. Mas morro de qualquer maneira, mas viver
é igual a trabalhar. Portanto, não quero reforma. Escusa de vir com a sua bela cara, com a sua beleza, para me tentar convencer a reformar-me. Não me reformo. Vou trabalhar. Amanhã tenho uma inquirição de testemunhas. Dr. António Serra Lopes, é uma enorme honra tê-lo cá e gostava de começar por perguntar como é que é de ser capaz de encher o Ritz com admiradores e amigos, como aconteceu neste jantar que foi promovido no dia 28 de outubro e que a reportagem da minha colega Tânia Madeira tão bem descreveu. Bom, eu fui apanhado numa surpresa. Foi um truque. Houve 6 colegas meus que pediram para ir falar comigo. Eu contei, aliás. E eu fiquei um bocado de pé atrás. Mas, enfim, eram nomes ilustres, desde o não estava à espera que fosse um jantar Armindo com Ribeiro 200 e tal Mendes, pessoas. José Miguel Judice, Robin de Andrade, uma quantidade espantosa de colegas. De maneira que eu achei que aquilo ali que era nitidamente um litisconsórcio voluntário. Bem, mas enfim, lá os recebi. Nós lá no escritório temos aliás, é um lema de escritório, é que o café é bom, os conhecimentos jurídicos são ligeiramente inferiores, estamos a ver se conseguimos compensar, mas por enquanto estamos vivendo bem assim, com o café bom, conhecimentos jurídicos médios. Bem, portanto, foi uma homenagem que resolveram fazer-me, meia de surpresa, meia de não surpresa, porque é claro que eles acabaram por me explicar que aquilo era uma homenagem. Eu disse que não havia nada para homenagear, que é a minha convicção. Eu não tenho, por assim dizer, muitas coisas para homenagear. Sou I'm a common guy, como diria. Está a ser modesto. Pois, mas eu sou um dos homens mais modestos do país. Mesmo E se calhar é por isso que encheu aquela sala com tantos amigos e tantos mesmo da admiradores. Península Ibérica, sou um dos homens mais modestos que há. Não, foi uma prova de reconhecimento de uma coisa que eu confesso que tenho, é que eu realmente gosto das pessoas. E tem muitos amigos. Eu gosto dos colegas, eu gosto dos estagiários, eu gosto das estagiárias. Gosta de trabalhar. Eu gosto de trabalhar, pouco. Mas continua aí todos os dias ao escritório. Sim. Mas mantém um ritmo com processos, que tipo de processo é que tem trabalhado ultimamente? Olha, ultimamente tenho feito variadas coisas, mas fiz uma arbitragem grande, que já há 1 ano ou 2. Tenho feito diversos processos de amigos, de coisas desde questões de família até questões de contratos, etc. É um advogado todo terreno, continua a ser um advogado capaz de trabalhar em todas as áreas. Sou um advogado todo terreno, mas cada vez menos há advogados de todo terreno. Pois há uma tendência para a especialização. Há uma tendência para a especialização, mas há uma coisa que é óbvia, é que um advogado tem de começar por ser todo terreno. E depois a especialização vem com dados laterais. É um pouco como jornalistas. É um pouco como jornalistas. Primeiro é-se jornalista, depois é-se jornalista de tribunal, depois é-se jornalista de economia, etc. Mas uma coisa, mas está lá. A essência é jornalista, advogado. Ambas as coisas são uma coisa única. Depois há especializações. E ao longo destes mais de 50 anos de carreira, que processos é que o marcaram mais? Pessoalmente e como advogado, claro. Bom, eu vou-lhe dizer uma coisa.
mais ou menos todos os processos nos marcam. E aproveito para lhe contar uma história de um grande amigo meu, o João Vieira de Castro, que infelizmente não pôde estar lá, um grande advogado do Porto, e que trabalhou comigo diversas vezes, etc. E, a certa altura, éramos advogados do mesmo lado, havia diversas partes, era eu. E o juiz deu uma palavra. E eu disse, não, o primeiro autor é aqui o meu colega Dr. João Vieira de Castro. E ele disse, não, o primeiro que está nos autos é o meu colega e tal. Bem, lá resolvemos aquilo e o João Vieira de Castro depois virou-se para mim e disse assim, vou-te dizer uma coisa. Pá, sempre que eu tenho que usar a palavra num processo, seja um grande processo, seja uma transgressão de trânsito, antes de começar eu sinto assim um friozinho. Um nervoso miudinho. Não é um nervoso miudinho, é um friozinho. A gente diz, agora é que é, vá. Portanto, independentemente da dimensão da causa do processo. Mas, sei lá, eu tive tantos processos que gostei. Não quero falar já desse malfadado processo Casa Pia, que não acabou ainda. Sim, que dura 12 anos. Dura desde o dia, para mim, desde o dia 31 de janeiro de 2003. Então, há quase 12 anos. Há quase 12 anos. E não acabou. Há ainda uma ação contra o Estado no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que o meu colega e grande amigo Ricardo Sá Fernandes está a seguir, e recentemente, na parte relativa aos eventuais delitos ocorridos em Elvas, todos os arguidos foram absolvidos, o Ministério Público recorreu, portanto está o recurso a correr também, e obviamente haverá, porque tem de haver sempre um processo de revisão de sentença. Simplesmente há formalidades que têm de ser cumpridas. Uma delas é ter transitado em julgado o processo anterior. Mas além do processo Casa Pia, que foi em extensão no tempo, tive muitos. Tive, por exemplo, os processos em que defendi o Francisco Sá Carneiro e depois a família contra o jornal O Diário, que eram 8 processos, 8. Isso foi no final dos anos 70? É no final dos anos 70, entre o período em que o Francisco ainda pôs as ações, ele próprio, e depois veio a morrer tragicamente e, portanto, isso passa-se nos 3 ou 4 anos seguintes. E aí, aliás, a certa altura, com 8 processos de crime, foi demais, e tive a colaboração prestimosa do meu colega Porança de Carvalho, que pegou em 3 dos processos. E nesses 50 anos, com certeza conheceu muitos advogados, muitas figuras que o terão marcado. Quem é que destacaria? Citar uns é esquecer os outros. Mas, há sempre esse risco, não é? Pois, mas de professores tenho uma lembrança inesquecível de 2 grandes professores meus, o professor Adelino da Palma Carlos, que ainda me acentuou mais o bichinho da advocacia, porque era um grande advogado, era um grande homem, era realmente um professor extraordinário, e o professor Inocêncio Galvão Teles, que, além de um extraordinário jurista, provavelmente um dos grandes juristas do século XX em Portugal, e do século XXI, porque ele passou o século. Mas citava apenas o professor Adelino da Palma Carlos, o professor Inocêncio Galvão Teles, eventualmente muitos professores que eu tive que me influenciaram muito. Citava também a professora Isabel Magalhães Colasso, que teve uma grande vantagem, é que como eu estava a fazer a tropa, não ia às aulas dela, mas era realmente uma extraordinária professora. Além de advogado, foi também diretor jurídico do Grupo CUF. Bem, eu comecei por ser advogado da fileira, eu comecei por ser advogado da CUF, fazia tudo,
cobranças de créditos, despejo de porteiras, tudo o que era. Essa era a tal clínica geral. Depois foi subindo e a certa altura o grupo CUF reestruturou-se e passou a haver uma organização centralizada no qual havia uma direção jurídica do grupo e eu fui escolhido ao fim de 8 ou 10 anos como diretor jurídico do grupo CUF. E isto apesar, na altura, o grupo CUF pertencer a uma família que estava, de certa forma, ligada ao regime da altura, não era? E o senhor era conotado com a oposição. Nunca, dentro da CUF, eu fui, eles conheciam as minhas ideias, conheciam quem eram os meus amigos, quem era o Vasco Vieira de Almeida, quem era o Dr. Mário Soares, que é meu colega de curso, aliás, sabiam perfeitamente quais eram as minhas ideias, mas nunca houve, relativamente ao Grupo CUF e aos seus dois grandes dirigentes, o Dr. Jorge Melo e o Sr. José Manuel de Melo, nunca houve o menor conflito, a menor... Sempre se sentiu à vontade para... Eu, perfeitamente. Eu, como todas as pessoas que trabalhavam no Grupo CUF. Houve um caso de 3 colegas no sentido de trabalhar no Grupo CUF, não de serem advogados, que foram julgados pelo plenário, condenados a 3 anos de prisão e, passados os 3 anos, apareceram lá e disseram, bom, claro que a gente não pode voltar para aqui e tal. E o Sr. José Manuel de Maltas não pode, porquê? Já estão a perder tempo, faz favor de ir lá para os vossos locais de trabalho. E realmente, um deles foi ministro até, era um homem acentuadamente da esquerda, embora fosse sendo embora também um brilhante economista, que era o Dr. Costa Leal. Há mais o Dr. Esteves Belo, o Dr. Sada Costa. A CUF foi sempre uma empresa que se caracterizou por... Acha que fazem falta empresas como a CUF no Portugal de hoje? Grandes grupos nacionais? Eu acho que sim, embora realmente a CUF, naquela altura, quando eu era diretor jurídico do Grupo CUF, a faturação da CUF eram 6% do PIB português. Era uma dimensão que hoje completamente impensável em qualquer lado e em qualquer sítio, exceto naquela altura. Mas isso devia ser uma posição criada, devia ser um grupo de técnicos nos quais eu não me incluo, muito bom, e realmente é um gosto de fazer bem e de fazer pelo país. Mas acha que as nacionalizações que seguiram ao 25 de Abril foi de facto, como dizem alguns observadores, foi de facto um rombo na economia portuguesa do qual nunca recuperamos? Em que grupos como a CUF deixaram de existir? As nacionalizações, em parte, foram o resultado de uma loucura. Era preciso provar, fazer coisas, etc. Deram um rombo enorme na economia portuguesa, como é óbvio, porque tudo ficou perfeitamente desorganizado, os quadros evadiram-se, foram-se embora, as pessoas perderam o sentido ao mesmo tempo de país e de nacionalidade, mas curou-se isso. Houve depois legislação que reparou isso, houve privatizações, como agora está a haver privatizações com as quais eu não concordo muito, mas enfim. Acha que essas privatizações estão a incidir sobre empresas que deviam permanecer nas mãos do Estado? Acho, e gostaria de falar mais sobre isso, mas só se o Pacheco Pereira e o António Costa e os seus companheiros me demitirem como comentador lá na... Não, mas acho que efetivamente refere-se a que empresas em particular? Está-se realmente a esquecer que... É longe demais. Sim, o país precisa de uma estrutura, essa estrutura não dispensa centros
de comando nacional, por todas as coisas, pelo acesso dos quadros para ali acima, pela não sobreposição de interesses estrangeiros a interesses portugueses, que às vezes são conflituantes. E quando há interesses estrangeiros conflituantes com portugueses, não tenho nenhuma dúvida. O interesse nacional deve prevalecer sempre. Em absoluto. E como é que vê a forma como o Governo encara essa questão? O Governo tem assumido uma posição, diria que liberal nesse aspecto. Neoliberal, dizem eles, mas não. O problema que se põe relativamente a este Governo, com o qual eu não alinho, não sou adepto, é que, por um lado, aquela gente não tem um sentido de unidade de país. Quer dizer, há, por exemplo, o problema da mudança, da extinção das comarcas, ou da extinção dos postos de saúde, ou da extinção disto ou daquilo. E cada pessoa pensa pelo seu lado, cada pessoa não tem um sentido. Acha que essas mudanças põem em causa a coesão do país porque nós somos o que somos, nós somos um país pobre, continuamos a ser um país pobre e precisamos de ter cuidado quando tratamos das coisas, precisamos de perceber, por exemplo, a forma como tem sido tratado o interior, a meu ver, é impensável. Eu acho que o interior do país devia ser tratado de uma forma totalmente diferente, ao contrário. Há uma obrigação de solidariedade para com essas regiões. Sacrificar até o chamado litoral quando for preciso para equilibrar com o interior. E não sacrificar o interior para que qualquer dia, em vez de República Portuguesa, sejamos República do Litoral, que é agradável do ponto de vista de mar e de sol, etc., mas é desagradável porque nós temos 89 mil quilómetros quadrados, não temos 100 mil. Não temos 10 mil. Eu reparei que há bocadinho na peça que assistimos, o doutor Vieira de Almeida referiu que o senhor, do ponto de vista ideológico, não é fechado. Mas qual é a sua visão para o país? Onde é que nos vê no futuro? Eu não vim preparado com aquela estratégia que o doutor Pato, que o doutor Paulo Portas, aliás, meu grande amigo, preparou para a reconstituição do Estado. Mas acho que nós já vivemos o suficiente para saber que um país precisa de ter referenciais. Um país precisa de ter... Tivemos a experiência, não em Portugal, mas pela Europa e até pelo mundo, tivemos a experiência do comunismo, que falhou, a meu ver, por deficiências técnicas, por má gestão, por tudo isso. Tivemos as ditaduras que estão condenadas a falhar, porque se um país precisar de uma ditadura, então tem de se ver livre dela. E, quero uma definição, sou um extremista do centro. Isto é, considero que é necessário equilíbrio, é necessário que um país olhe sempre para coisas como a distribuição da riqueza, é necessário que se não sacrifiquem interesses em nome de outros interesses, é preciso pessoas e depois também é preciso estatura. E eu receio que haja uma perda de estatura neste governo relativamente aos de há 30 anos atrás. Mas acha que é possível conseguirmos isso que defende, ficando no euro, ficando no espartilho orçamental da União Europeia? Eu acho que é desejável, mas acho que não é desejável como filho pobre, como parente pobre. Acho que devemos ficar no euro, mas devemos ser parceiros de parte inteira.
e acho que, efetivamente, quer o primeiro-ministro Sócrates, quer o primeiro-ministro Passos Coelho, atuaram, tanto quanto eu posso saber, enfim, eu não estou no segredo dos deuses, mas nas discussões com a comunidade europeia, atuaram como cordeirinhos mansos. Mas somos demasiado serviços em relação aos europeus. Não, eles estavam, quando era preciso seguir, estava ali a Frau Merkel que dava um beijinho a um, dava outro beijinho a outro, etc. E eles não tinham a menor capacidade de mostrar que nós precisávamos nos afirmar, não de ser subtil, de ser maguinhos, não é preciso. O eterno complexo de bom aluno. Não é pior que tudo, o complexo do aluno lambotas, quer dizer, não é o complexo de bom aluno, é o complexo de bom aluno no que faz, mas não é bom aluno dando pontapés nas suas próprias canelas. Isso não é complexo. E isso faltou totalmente. E eu lembro-me de figuras, claro que, por exemplo, o Dr. Mário Soares, que é um homem com felizmente ainda hoje, um homem com uma capacidade de luta e uma capacidade de perceber quais são os interesses nacionais que não existe hoje. Acha que há falta de líderes em Portugal? Receio bem que sim. Como é que vê a nova liderança do Partido Socialista? Ainda não há. Eu referi-me à escolha do Dr. António Costa como Bem, líder. o Dr. António Costa foi escolhido, segundo dizem os jornais, como candidato a primeiro-ministro. Mas parece que o que ele foi escolhido é como candidato a secretário-geral do Partido Socialista. Haverá muita água a correr debaixo dos pontes. Mas vejo positivamente, porque acho que o Dr. António Costa é um homem com coragem, com inteligência e com patriotismo. Eu não sou apolítico por natureza, não alinho, recuso, mas devo dizer que no panorama atual acho que o Dr. António Costa, bem ajudado, pode ser um raio de esperança se for bem ajudado. Voltando um bocadinho à advocacia, quando está com advogados que estão agora a começar a profissão, que conselhos é que lhes dá? O que é que aconselha a um jovem que esteja agora a entrar na advocacia? Dada a sua longa experiência como advogado. Olha, eu dou-lhes diversos conselhos. Um deles, dou-lhes em latim, que é para depois traduzir, porque eles normalmente, como já não sabem latim, que é audiendum et altram partem. Isto é uma frase latina que é escute a outra parte. Ouça o que diz a outra parte. Depois, dou-lhe outros conselhos vulgares, normais. Isto é, a decência paga, a honestidade paga, a integridade paga, todas essas coisas pagam. Embora haja, provavelmente, entidades que pagam mais caro. Mas aí faço o possível por acreditar que os meus estagiários sabem muito bem o que é que devem escolher e como e quando as suas qualidades são pagas. Acha que há valores que são intemporais e que como esse da integridade, da honestidade e que têm sido, de certa forma, valores intemporais desvalorizados? É a velha história dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, etc. e tal. Acho que sim, que há. Mas acho que há também valores deontológicos. Por exemplo, eu não posso perceber que durante 4 anos o Dr. Passos Coelho e seja o Dr. Sócrates, seja não tenham tido uma capacidade de conversar, de sentar, conversar e sentar-se, é ir ao antigo Paris, que já não existe, mas ao Oriental, ir ter um sentido de camaradagem, há um sentido de camaradagem cívica, isto é,
é preciso que as pessoas saibam conversar. E para saberem conversar, é preciso não terem medo de conversar. É preciso, sobretudo, não terem medo de lá vem o gajo com o socialismo. Terem respeito pela Lá outra vem parte. o gajo com o socialismo e tal. Lá vem o gajo com os capitalistas todos, etc. Não. As pessoas têm a obrigação de falar respeitando aquilo que os outros pensam e ver o que é há de comum. Porque há coisas de comum. E depois há um problema, que é um problema que eu defendo especialmente como octogenário, é que nós, como país em séculos, já somos mais que octogenários. Vamos ter 900 anos ainda. Quase 1000. É. E eu vou fazer todo o possível para comemorar ainda o nonagenário deste país. Mas esse problema é interessante. E temos de pensar principalmente numa coisa. Eu considero que é de uma grande importância saber e pensar o que é que vai acontecer aos meus netos. E já agora posso dizer à minha bisneta que vai nascer para a semana. Mas... Parabéns. Obrigado. Mas eles precisam ter qualquer coisa de esperança. E a esperança não se faz, por isso, a esperança não se faz, por exemplo, para dizer, olha, meu filho, daqui a 4 anos nós desceremos os salários em mais 40%, mas isso é tudo porque é necessário. E depois dizer assim, olha, meu filho, nós vamos pôr os impostos mais altos. Mas é para teu bem. Mas é para teu bem. Isso. Mas é possível quebrar este ciclo? Sair deste colete de forças em que estamos? É possível quebrar esse ciclo. É possível quebrar todos os ciclos. No ponto de vista da política, não sei quem é que disse, mas é bem... É a arte do possível. Portanto... Acho que foi Salazar que disse isso. Olha, se foi, não me caem os parentes na lama por citar o Salazar. Mas, de uma maneira como de outra, não... a minha posição no ponto de vista político é esta. Passa blague do extremista do centro, mas é no seguinte, há determinados valores que são necessários ser respeitados, designadamente democracia, direitos das pessoas, igualdade, todos esses direitos. Esses direitos são possíveis se nós nos libertarmos de uma coisa que ultimamente tem sido chamada, e bem, da classe dos chicos espertos. Eles são os mestres de óperas que corrompem os presidentes da Câmara, eles são os presidentes da Câmara que corrompem eu nem sei quantos. Ele é a grande multinacional que convence Como é que vê os escândalos na banca? Não só o caso BES, mas outros ao longo dos últimos anos. Os escândalos na banca são... É também essa cultura de... É a mesma coisa naquele ramo específico. É evidente que eu penso por vezes que nós, portugueses, temos certas qualidades natas ou inatas, que eu chamarei de defeitos, que epá, eu não pago IVA, o tipo não quer IVA, não precisa de recibo, etc. Bom, e este governo faz um grande sorteio de automóveis para as pessoas pagarem IVA e depois as pessoas têm que cilindrada. Pois, mas talvez não esteja aí o problema. Esse problema é um problema educativo, pedagógico. Os professores que estão perseguidos têm a obrigação de explicar que pagar impostos é bom, desde que os que utilizam os impostos os utilizem bem. Mas a questão é que muita gente não acredita que isso aconteça. Temos que fazer uma pedagogia. E temos um Estado que arrecada cada vez mais impostos, às vezes até de forma implacável, mas ao mesmo tempo a despesa não desce como devia descer. Sobe. Ainda sobe. Ou seja, estamos a contribuir ainda mais para... Mas, não há aí um problema moral de mas para isso precisamos de homens com capacidade, com honestidade
e, sobretudo, que abandonem a batota. Nós somos um país que se caracteriza, antes era uma república socialista virada para o socialismo e tal. E hoje é uma república virada para a batota. É preciso acabar com a batota. Isto é, não há almoços de borla. Eu preciso que alguém que vai a um hospital seja tratado. Mas não posso fazer batota quando se trata de arranjar dinheiro para esse alguém que vai ao hospital ser tratado. Não. Como é que vê a imagem que os advogados têm, isto sobretudo os advogados de negócios, em Portugal como facilitadores? Até um título de um livro. Facilitadores é um livro do seu colega Rui Gustavo, exatamente, que eu li com muito gosto. Bom, vamos lá ver. Facilitador é um excelente título. Joga bem com batota, mas nem toda a gente faz batota. Eu, por exemplo, como advogado, pode ser que nestes últimos 10 anos de vida ainda venha a fazer batotas, mas não foi isso. E não foi por isso que me dei mal. Também não sinto necessidade de realçar isso como sendo uma coisa muito boa. É uma maneira de estar, é um comportamento. Isso devia ser o normal. Devia ser o comportamento da gente. E isso, depois, nós depois vemos isso em diversas camadas sociais, quer dizer, há camadas sociais que não fazem batota. E que são os que pagam por natureza, e normalmente pagam ali em cima. Há camadas sociais que fazem umas vezes, outras vezes quando não fazem, que umas vezes se ninguém tiver a ver não põem lá a moeda, etc. Mas isso é uma pedagogia que se faz, que os dinamarqueses, que os suecos, que os nórdicos fizeram. Mas nesses países também há pessoas que não cumprem. Claro que sim, mas se leva-nos para um problema quase teológico da natureza humana e do mal, etc. E os bancos suecos nos anos 90 também estouraram, tiveram um problema gravíssimo. Pois sim, mas eu não estou a dizer que traga aqui... Que seja só traga aqui no bolso de trás das calças uma sociedade ideal. Estou a dizer que simplesmente temos defeitos como portugueses. Mas estou convencido que temos muito mais qualidades que defeitos. Portanto, está otimista, apesar de todas as crises, todas as dificuldades, está otimista que vamos conseguir dar a volta e continuar a ser Portugal, no fundo, por muitos e bons anos. Esse é o meu plano de vida para os próximos 20 anos. Muito bem. Muito obrigado pela sua presença neste Direito a Falar. É uma enorme honra para nós. Nada, eu é que lhe agradeço. E espero que continue a trabalhar connosco durante muitos e bons anos e a ser a referência que tem sido na advocacia em Portugal. O Direito a Falar regressa na próxima semana com novos temas e com novos convidados.